parceiros para diminuir as ameaças e desafios que o país enfrenta na preservação da rica e única biodiversidade das ilhas. O nosso trabalho segue um programa estratégico de longo prazo, sendo o nosso primeiro objetivo a obtenção de conhecimento científico robusto, que nos permite tomar decisões informadas e baseadas em evidência científica para a conservação da biodiversidade. É em resposta a este objetivo que criámos uma parceria com a Universidade ETH de Zurique, na Suíça, e a BirdLife recebeu, durante o ano passado e este ano, 2 estudantes de mestrado para desenvolverem as suas teses. Uma, a Raquel, sobre técnicas de construção alternativa, e a Letícia, sobre a agroecologia dos sistemas de produção de cacau em São Tomé. Hoje vamos apresentar os resultados da tese da Letícia, que aplicou os princípios da agroecologia para co-desenvolver, em colaboração com especialistas e produtores de cacau, um conjunto de indicadores capazes de avaliar o nível de transição agroecológica dos pequenos produtores de cacau em São Tomé. Esta abordagem oferece ou pode oferecer uma base promissora para o desenvolvimento de uma ferramenta útil que possa ser útil para o governo, para produtores de cacau, para a sociedade civil, permitindo avaliar e monitorizar de uma forma holística o grau de conciliação entre a segurança alimentar, o bem-estar das comunidades e a saúde dos ecossistemas. Esta iniciativa alinha-se também com os objetivos dos sistemas importantes do património agrícola mundial, o CIPAM, e insere-se no contexto dos esforços em curso para a construção de um pacto agroecológico nacional. É então com grande satisfação que apresento hoje a Letícia Zuladini, agora já mestre e autora deste trabalho, que irá partilhar connosco os principais resultados da sua pesquisa. A Letícia fará uma apresentação do estudo, com a duração mais ou menos de 40 minutos, e depois então abrimos espaço para vocês poderem colocar as vossas perguntas à Letícia. Esperamos que este webinar seja uma oportunidade valiosa para todos aprofundarmos, todos juntos aprofundarmos a compreensão sobre o trabalho desenvolvido da Letícia, mas também reconhecermos a importância de continuar a investir no conhecimento científico como base para uma gestão agrícola mais eficiente, integrada com a conservação da biodiversidade e também na promoção da justiça social e económica em São Tomé. Portanto, não perco mais tempo. Letícia, estás à vontade para começar quando quiseres. Então, bem-vindas e bem-vindos da minha parte também. Muito obrigada, Joana, por essa introdução e pela possibilidade de apresentar a minha tese aqui. E obrigada pelo tempo que vocês me estão dedicando. E, sim, estudei Ciências do Meio Ambiente na ETH. Então, sim, é um prazer para quem não me conhece. E é bom ver também pessoas queridas aqui. Sim, o título da minha apresentação é uma avaliação da agroecologia em sistemas de produção de cacau de pequena escala em São Tomé, do co-desenvolvimento de indicadores à medição. Sim, como a Joana já disse. Talvez se vocês não entendam algo, porque o meu português não é completamente sim, perfeito, vocês podem me interromper em qualquer momento. Para a discussão, eu estou feliz de sim, discutir depois. Então, ups. Um momento. Sim. Então, eu achava um pouco de pensar a meu caminho aqui nessa apresentação. E esse era o caminho que eu pensava no começo. Eu pensava de ter um caminho mais linear, que vai dar motivação, a metodologia, resultados e os possíveis impactos. Mas isso não foi o caso, porque quando eu cheguei em São Tomé, eu vi que fazendo a minha metodologia, eu pensei nos objetivos, na motivação, nos resultados, os resultados influenciaram também a metodologia. Então, sim, podemos fazer esse caminho agora juntos. Então, eu cheguei em São Tomé há um ano, e quando eu cheguei, antes de chegar, eu tinha o plano de pesquisar as pragas e as doenças no cacau em São Tomé. Então, comecei a fazer algumas entrevistas para ter, como entrevistas exploratórias, para conhecer um pouco melhor o contexto. Eu entrevistei expertos, agricultores e agricultoras, e uma pessoa me disse isso, que aqui em São Tomé as pragas do cacau são os ladrões. Então, eu assim, me surpreendi muito.
E com essa entrevista e as outras entrevistas, eu pensei que eu queria pesquisar algo de mais sistêmico, algo que olhe também as esferas sociais, econômicas, políticas que influenciam a produção de cacau. Também porque muitas pessoas me disseram que São Tomé tem a sorte de ser uma ilha que não tem um grande problema de pragas e doenças. Então, mudei assim o foco da minha pesquisa. Então, eu pensei que eu queria desenvolver uma forma de olhar para o sistema como todo. Isso eu queria fazer juntamente com as pessoas que conhecem melhor que eu o sistema. E, então, assim, continuando com as entrevistas, que foram entrevistas, são 11 entrevistas pelas representantes de cooperativa, do CIATI, do KDR, ONGs que são ativas localmente, agricultores e agricultoras. Eu tive depois uma ideia um pouco mais clara do contexto e dos desafios da produção de cacau. Então, podemos ver aqui, eu tentei de mapear um pouco os diferentes desafios que os entrevistados identificaram e podemos ver como são focados na baixa produtividade de cacau e em meios de subsistência agrícolas insustentáveis. E com certeza os dois focos são relacionados, mas foi interessante de ver como alguns entrevistados tinham como foco o maior problema da baixa produtividade e outros dos meios de subsistência agrícolas insustentáveis. E aqui podemos ver que a maioria das pessoas identificaram a carência de mão de obra como problema que é causado pela migração e pela urbanização, e também, como eu já mencionei, os roubos de cacau, e como também os investimentos agrícolas insuficientes, e também o feito que a gravana está ficando sempre mais prolongada e tem uma produtividade menor na zona mais norte. Então, também com esses desafios, você pode ver como os desafios são muito mais amplos de desafios puramente agronômicos. É por isso que eu, sim, pensei que era bom de ter um olhar mais no todo. Então, também nessas entrevistas eu perguntei um pouco como se diferenciam os diferentes sistemas de produção de cacau e as pessoas me falaram que tem uma diferença por causa do clima, por causa da adesão a cooperativas, então tem diferenças no manejo, e também por causa de falta de programas de formação, que em alguns lugares tem mais, em outros menos. E aqui, nessas duas imagens, podemos ver como na zona mais seca, que é aqui na esquerda, essa foi em Monte Macaco, tem uma densidade de cacaueiros muito maior, e na zona mais úmida, que foi em Dona Augusta, aqui na direita, tem uma densidade de cacaueiros muito menor, e sim, com certeza tem diferenças. Então, eu queria também ver como se essas diferenças mudam algo, sim, na imagem da produção, no todo. Então, também pela contextualização, eu tive a possibilidade de fazer parte desse projeto, que é um projeto da ETH, em colaboração com BirdLife, do Teatro Fórum. Então, com esse teatro, a gente teve a possibilidade de ir para comunidades rurais, mostrar uma peça onde são mostrados conflitos sim, presentes em comunidades produtoras de cacau, e depois o público tinha a possibilidade de explorar alternativas de como a peça poderia ir. Então, aqui na imagem na direita, podemos ver um agricultor que também participou na peça, e com essa experiência, podemos ver como também aqui os problemas dos roubos foram muito centrais, e também como a falta de controle sobre a compra do cacau roubado foi uma sim, uma coisa central, e a fuga dos jovens da agricultura. Então, muitos participantes mais velhos que tentavam de forçar os jovens de ficar na agricultura. Então, isso foi há quase um ano, e como a Joana mencionou, tem uma nominação, a FAO nominou os sistemas de produção de cacau em São Tomé como CIPAM, que é um sistema importante de patrimônio agrícola mundial.
E aqui no plano de ação do CIPAM tem também uma menção sobre a transição agroecológica e que precisa apoiar essa transição. Então, agora introduzido este termo da agroecologia, tem também pactos anteriores para ter sim, esforços anteriores para ter um pacto nacional para a agroecologia. E nesse pacto não tem uma forma de avaliar a agroecologia. E eu pensei talvez que para minha pesquisa eu poderia usar o conceito da agroecologia para ter um olhar, como eu dizia, do sistema inteiro. E podemos agora ver juntos o que é agroecologia. A agroecologia se define como uma ciência, uma prática, um movimento social que reconhece uma abordagem holística dos sistemas agroalimentar, da produção ao consumo. E se pode ver que tem uma diferença entre a agroecologia e uma intensificação sustentável ou agricultura inteligente, outros termos que agora se ouvem muito, porque a agroecologia tem uma ênfase sobre o conhecimento coletivo, a agência e os direitos. Agora ainda é um pouco abstrato o que a agroecologia de verdade é, mas tem alguns princípios que foram estabelecidos da um painel de expertos, e esses princípios, eles são princípios aqui embaixo. Aqui é uma imagem em inglês, porque eu não encontrei em português. Mas aqui embaixo tem princípios mais relacionados no agrossistema mesmo. Então, como a saúde do solo, a biodiversidade, a saúde animal, ou a redução dos insumos. E para cima tem princípios mais relacionados para o sistema alimentar. Então, podemos ver a participação, a justiça, os valores sociais e as dietas, e podemos ver como agir em princípios diferentes nos leva em esferas diferentes. Aqui na esquerda se fala de eh, eh, esferas incrementais, de mudança incremental, e esferas de mudança transformacional. Então, você pode ver como as mudanças mais sobre princípios relacionados ao agroecossistema são mudanças mais incrementais, e os princípios mais relacionados para o sistema alimentar são mais transformacionais. E podemos ver também como o nível 3 tem o redesenho do agroecossistema como um dos níveis para subir na escala agroecológica, de transição agroecológica. Em São Tomé tem alguns projetos da Oikos, talvez vocês já ouviram, tem a implementação de SAFs. E SAFs são sistemas agroflorestais que a Oikos tem implementado em colaboração com algumas agricultores e agricultoras. E tem uma diferença dos sistemas onde o cacau é produzido em São Tomé, porque tem um planejo de onde se plantam as diferentes plantas, tentando de ter plantas a todos os estratos diferentes, como vocês podem ver dessa imagem. Aqui podemos ver um exemplo, espero que não seja pequeno demais, mas esse é um exemplo de uma implementação em placa segunda. E eu vou falar depois se eu também fiz a medição agroecológica nessa sistema de produção em placa segunda, onde temos um pequeno espaço, 12 metros para 12 metros, com foco no cacau, mas como vocês podem ver, a diferença é também que aqui, por exemplo, tem milho e feijão implementado, que são culturas mais do campo e não da roça, mas com esse sistema SAFIS tem essa combinação. Então, isso é um exemplo de um redesenho do agroecossistema que se pode encontrar em São Tomé. Mas, sim, voltando um pouco sobre a minha pesquisa, eu pensei que é importante para mim mencionar isso, que eu acho que não tem uma pesquisa, uma ciência sem valores, que muito de frequente se pensa que pesquisas mais técnicas sejam, sim, não, sejam objetivas e que não tenham valores para trás, mas para mim não é assim. Eu acho que não é assim, que tem sempre valores para trás de cada escolha de medição e de como fazer uma pesquisa. E eu tentei me alinhar com os valores mencionados do Clear Lab. Se vocês têm interesse, depois tem uma versão final da minha tese, onde tem também
a referência da ClearLab. Aqui os valores são a humildade, a responsabilidade pelas relações e a coletividade. E achei também importante que essa pesquisa seja uma pesquisa transdisciplinar, que com certeza envolva também pessoas que são fora da academia e que se conhecem com certeza o contexto melhor que eu e tenham uma experiência direta do contexto e também participativa. Então, de incluir essas pessoas no processo todo da metodologia desenvolvida. Então, depois de um tempo eu desenvolvi esses objetivos mais específicos. Então, o primeiro é desenvolver uma metodologia para tentar de avaliar a agroecologia, que é um termo muito abstracto e é muito dependente do contexto. Então, a maneira com que eu fiz as coisas talvez pode ser útil para outras pessoas que queriam avaliar a agroecologia em outros lugares, com outras características que precisam ser adaptadas ao contexto. E também de fornecer um conjunto de indicadores agroecológicos pelo contexto de São Tomé e da produção de cacau em São Tomé. E também de fornecer resultados de uma primeira medição da agroecologia. E eu medi a agroecologia em 22 famílias produtoras de cacau em São Tomé. Sim. Podemos falar um pouco de como os indicadores foram desenvolvidos. Eu, depois dessas entrevistas exploratórias e vendo como outros estudos de avaliação da agroecologia foram feitos, eu fiz um esboço de indicadores que achei adaptos pelo contexto de São Tomé. E depois eu também discuti esses indicadores com dois especialistas em agroecologia em São Tomé e também em dois grupos focais com agricultores e agricultoras. E tentei perguntar um pouco de quais sugestões para mudanças e melhorias elas podiam ver. E, as maiores mudanças foram do princípio da justiça, que eu sim, fiz esse esboço, mas sim, foi também importante que tinha sugerimentos de mudança. Sim, agora podemos ver as 22 famílias onde eu avaliei a agroecologia. Essas são na ilha toda de São Tomé. São divididas por zonas climáticas, porque já que nas entrevistas exploratórias eu aprendi como o clima influencia e também a filiação da cooperativa. Então, são divididos em zonas climáticas e a filiação da cooperativa. E também me incluí duas famílias que tenham implementado esses sistemas da Oikos não há muito tempo. E o que eu fiz foram perguntas abertas sobre os indicadores, também porque eu já pensei que os indicadores podiam ser também mudados depois da medição, porque tendo essas perguntas abertas foi muito bom, porque as pessoas se focaram sobre aspectos que eu não tive pensado antes. E também a gente fez visitas de campo para avaliar a agrobiodiversidade dos sistemas de produção. E, sim, é isso. E para ver um pouco os resultados gerais, podemos ver como tem os diferentes princípios e tem alguns princípios com um potencial maior de a melhoria. E como podemos ver, tem o princípio da governança da terra, dos recursos naturais, de conectividade, de justiça, que tem sim, um nível baixo, então que tem sim, muito potencial. Outros princípios, como a saúde do solo, biodiversidade, as sinergias parecem ter um valor mais alto. E podemos ver como os princípios com um valor mais baixo são mais relacionados ao nível
sistema alimentar e os princípios com um valor mais alto são mais relacionados ao agroecossistema mesmo, que é muito bom que em São Tomé tem um solo muito fértil naturalmente e que também esses sistemas de cacau têm já muita diversidade. Sim, e também tinha algumas diferenças com climas diferentes e a agrobiodiversidade era maior em famílias no clima mais úmido, mas também eles com certeza usam mais insumos como sulfato de cobre por causa do milho e por causa de sim, uma umidade maior. E pelas cooperativas, se podia ver como as cooperativas tinham mais justiça e mais conectividade. E, sim, isso foi diferenças interessantes a ver. Ups. Mas uma coisa que continuou como foi general é que tinha uma insegurança alimentar em seja com cooperativa ou seja qualquer clima. E isso foi particularmente presente em agricultores, famílias agricultoras que tenham como primeiro emprego a agricultura, então uma renda exclusiva da agricultura. E que em alguns momentos do ano, quando o cacau não tem uma alta produtividade, as pessoas disseram que não conseguem comer ter uma alimentação saudável, então que algo falta, segundo a ideia de dieta saudável das pessoas e as tradições. E aqui, talvez vocês agora tenham um pouco de curiosidade de como foi feito essa calibração, esses pontos pelos sistemas. Agora tem aqui um exemplo. No princípio das sinergias, se pode observar a integração entre culturas e pecuária. Uma parte do indicador era se não são utilizados produtos agrícolas para alimentação animal ou se os produtos para alimentação animal venham da roça. Então, se os produtos vêm da roça ou do campo, tem mais uma interação entre os descartos da produção agrícola que podem ser complementados pela nutrição animal. E uma coisa interessante também nesse princípio foi que muitas pessoas me falaram que, sim, os animais comem só produtos na roça, mas se as pessoas tiverem uma possibilidade, queriam comprar uma alimentação pelos animais. Então, é um nível de agroecologia alto, mas talvez não é voluntário, como não é algo que eles queriam fazer na melhores das possibilidades. Então, foi interessante de complementar os diferentes indicadores sobre os outros, sobre todos os princípios, como que é um princípio de justiça. O princípio de justiça tem indicadores também que vejam se as pessoas podem, se querem, comprar uma alimentação ou não. Uhum. Uma coisa, depois da medição agroecológica e depois de ter alguns resultados preliminares, eu fiz dois workshops, um na zona mais norte e outro na zona mais sul da ilha. E 17 dos 26 participantes da medição participaram nos workshops e os objetivos eram demonstrar quais são os resultados preliminares para as pessoas e também de ver se as pessoas concordavam com esses resultados e de discutir sobre alguns pontos que eu achei ainda um pouco abertos ou que tinha alguns contrastes nas respostas dos agricultores e agricultoras. E depois a gente tive algumas votações sobre o que se achava era uma motivação para trás de algumas características que foram observadas nessa medição. E a gente discutiu então das razões para a falta de cuidado. E aqui um agricultor que me disse: o solo é muito bom, mas falta cuidado mesmo. E sobre o tamanho da parcela, e algumas pessoas que falaram que se eu tiver um terreno maior, dá para respeitar as distâncias.
as distâncias sugeridas pelos programas de formação, como a distância de 3 em 3 metros entre as cachoeiras. Mas agora eu deixo assim fechado, porque as condições mesmo é pobreza. Sim, então essa discussão sobre o tamanho da parcela e também sobre as formações. Uma pessoa me disse de Santa Clotilde, disse, fazemos um trabalho equilibrado, onde nós podemos avaliar melhor a distância. Então, esse componente de ter a experiência do agricultor, do contexto mesmo dele, da roça, depois o agricultor consegue estimar melhor, avaliar melhor qual é a distância certa. Em, sim, também sobre as razões para a falta de cuidado, todo mundo concordou com um agricultor que disse que na agricultura muita coisas precisa mudar, precisamos de apoio. Podemos trabalhar muito, mas não há incentivo nem satisfação. É uma luta e não há ninguém que nos defenda. E também tinha algumas pessoas que também falaram de com um trabalho com mais trabalho as condições seriam melhor, como esse agricultor em Aguaizé que disse que com mais trabalho teríamos mais renda, então tive também essa perspectiva. Todo mundo concordou com o feito que precisaria mais apoio, mas uma outra perspectiva também surgiu. Em, Sobre o tamanho da parcela, o tamanho, mas também a propriedade da parcela. Uma agricultora de Boa Esperança disse que eu próprio não tenho terra, dependo do marido. O marido também agora dele é de mãe e pai. Tem que falar a verdade, se tiver mais terra, melhor. E também do recambio generacional. Um agricultor de Santa Clotilde disse que nós somos 3 filhos, temos que partilhar a parcela do pai. E também a agricultora de Boa Esperança que disse é melhor um tamanho maior e todo mundo com terra maior, ninguém vai roubar. Então, para ela, o problema dos roubos está relacionado no tamanho da parcela. Sobre as formações e o juntamão é esse tipo de trabalho coletivo, uma vez cada mês, ou uma vez cada 3 meses, os agricultores de algumas comunidades decidem de trabalhar juntos em cada parcela. E todo mundo, a maioria das pessoas estão felizes com essa iniciativa, mas tem uma agricultora de Boa Esperança que disse: Eu gostaria de participar do Juntamão, mas como sou mulher, não sou bem-vinda ao grupo, porque não posso fazer os mesmos tipos de trabalho que quando meu marido estava aqui, ele fazia parte do grupo. Então, essa componente que parece uma boa iniciativa, mas tem problemas de desigualdade de gênero nisso. E também que um agricultor disse que gostaria de participar, mas tenho outro emprego e não tenho tempo. E quando vou para o campo, preciso cuidar da minha parcela. Então, essa é combinado com a necessidade de ter um outro trabalho além da agricultura, como a gente falou antes, que a insegurança alimentar não ter a possibilidade de ter uma dieta saudável é muito mais presente quando a família agricultora só tem uma renda da agricultura. Depois a gente falou um pouco da zona climática, também porque vendo que no futuro, como mudança climática, a zona seca vai ficar mais seca. A gente falou sobre qual parte da ilha os agricultores prefeririam cultivar para cultivar o cacau. Então, um agricultor de Dona Augusta disse, como também estamos produzindo na zona seca, temos que cuidar dela, certo? Temos que nos adaptar, não vou plantar a grão, mas mandioca. Então, essa mudança de tipo de cultura que se precisa adaptar para a mudança climática. Uma agricultora de Santa Clotilde, na zona seca, as árvores produzem muito mais cacau. As árvores lá não ficam doentes, significa que é melhor para o cacau. Então, também aqui
Sì, o feito que na zona mais seca nós temos o problema do milho, então é um sinal que o cacau deveria ser cultivado na zona mais seca, mas isso está em contraste com um outro agricultor que disse que prefere trabalhar com sulfato, mas ter água e não precisar irrigar as árvores de cacau. Então, assim, foi interessante ver a discussão sobre a zona climática, mas a maioria dos participantes escolheriam a zona úmida, que é agora a zona onde tem uma menor produção de cacau na ilha. Em, Agora, sobre as conclusões, tem conclusões sobre o nível agroecológico. Então, como a gente já falou, temos um nível elevado pela biodiversidade, a reciclagem e baixos insumos, mas frequentemente, como por exemplo, pelos baixos insumos e a reciclagem, isso é devido a razões econômicas e tem uma impossibilidade de possuir uma alimentação saudável ao longo do ano, com renda exclusiva da agricultura. Depois, áreas sociais e econômicas que a gente discutiu e que tem, onde tem potencial de melhoria, o feito que tem uma conectividade limitada por fatores como deficiência no transportes, roubos e baixos benefícios econômicos associados à agregação do valor do cacau. A gente não fala muito disso, mas sim, esses são um pouco os indicadores do princípio da conectividade. E como a gente viu nos workshops, que tem uma insatisfação com o tamanho da parcela e o título da propriedade, e também que tem um potencial do junta-mão, mas tem um limite como presença de outros empregos e o feito que as mulheres não são bem-vindas nessa atividade. E depois, algumas conclusões sobre o manejo, que tem uma instabilidade econômica e condições da concessão da terra que limitam a renovação das parcelas, e são parcelas muito de frequente parcelas com cacoeiros muito velhos, mas com certeza os agricultores não têm, não querem arriscar e plantar novos cacoeiros, mas acho que tem muito potencial dessa iniciativa da Oikos de implementar gradualmente esses SAFs nesses sistemas têm a oportunidade de aumentar o nível agroecológico se planejando o sistema de forma que haja uma colheita durante o ano todo e também combinando o campo e a roça. Então, esse redesenho do agroecossistema. E algumas conclusões sobre a metodologia, que é a perspectiva da agroecologia, que é basada em todos os princípios, acho que seja essencial para olhar para também ver como resolver problemas de produtividade. E, isso poderia ser importante para orientar a investigação agroecológica futura na ilha em São Tomé, que isso é relacionado com certeza ao feito que tem já esforços feitos para um pacto da agroecologia. Sim, que é uma forma de olhar para a produção do cacau, uma forma sistêmica e que é importante ter métodos de medição baseados em todas as diferentes dimensões da agroecologia para evitar que o termo seja instrumentalizado. Sim, eu acho isso importante com termos que ficam um pouco na moda e depois talvez os princípios que estão para trás desse termo são esquecidos. E acho que sim, tem um potencial para o refinamento, com certeza, dos indicadores que eu desenvolvi, que eu co-desenvolvi com outras pessoas, porque também a gente teve um tempo limitado e com certeza com mais participação de outras pessoas, os indicadores poderiam ser ainda mais adaptados pelo sistema, mas acho que é bom ter essa base onde partir, se tem uma vontade de refinar esses indicadores. Sobre os possíveis impactos, e sobre isso, se vocês quiserem, eu vou estar feliz de discutir um pouco com vocês, porque eu acho que
se instituições governamentais ou ONGs, com a participação de agricultores e agricultoras, tenham a vontade, tenham a possibilidade de aperfeiçoar e adaptar esses indicadores desenvolvidos e depois a usar os indicadores para que são desenvolvidos para São Tomé e usar esses indicadores em São Tomé. Depois eu acho que podem ter uma possibilidade de ter um instrumento pelo monitoramento do sistema, então um monitoramento que seja além do monitoramento só agronômico, como a gente já falou, e com um monitoramento com certeza, já que a agroecologia não é algo de estático, mas de dinâmico, vai ter sempre mais aperfeiçoamento e adaptação também com o tempo, se tem condições que mudam dos indicadores mesmos, mas isso acho que vai ajudaria para ter uma ideia mais do todo na produção de cacau da ilha e também pode ser um instrumento para conhecer o que deveria ser garantido em um sistema de produção agroecológico. E isso poderia ser um instrumento também para agricultores e agricultoras, já que, sim, se fala muito de agroecologia, então seria bom também de saber o que significaria ter uma transição agroecológica, sim, altos níveis agroecológicos. Isso, então eu agradeço muito pela atenção e pela presença aqui. Agradeço muito a Ana e a Johanna, que são as minhas supervisoras da ETH, a Joana Marquinha, a Vânia Elizabeth e o Wilson da BirdLife, o Lu Rogério e Michelson da Oikos, a Raquel, que foi a outra estudante que chegou comigo em São Tomé. E, sim, também obrigada para todo mundo que sim, dedica o tempo em todas as fases do projeto. E, sim, obrigada para a Terra de São Tomé. E para mim esse projeto foi muito importante e, sim, eu estou feliz de ter partilhado com vocês. Então, obrigada. Obrigada, Letícia. Alguma pergunta para a Letícia? Queiram colocar? A ver se eu posso interromper. Agora abrir o espaço para as perguntas. Uhum. E se vocês também acham que tem a possibilidade de uma continuação desse trabalho, ou talvez não, que poderia também ser? Ah, Alguma pergunta? Eu se calhar posso começar, se ninguém tiver uma pergunta por enquanto. Letícia, eu estava curiosa, tu me diste vários indicadores diferentes, de uma forma qualitativa, e fico curiosa qual é que é a tua impressão de como é que podem ser, que dinâmicas é que existem entre estes diferentes indicadores. O que é que tu sentes, por exemplo, quando um indicador X ou Y, por exemplo, a biodiversidade ou as sinergias são mais elevados? Que outros indicadores é que tu achas que diminuem com estes ou que aumentam com estes? Como é que tu achas que são as dinâmicas entre estes diferentes indicadores que me diste? ah, sim, com certeza tem muitos indicadores e muitas dinâmicas que podem influenciar a calibração calibração, o pontejo desses indicadores. Acho com certeza tem por exemplo, agora na biodiversidade, na agrobiodiversidade, o que a gente fez é ver qual é, com essas 22 medições, qual é, olhando para todas, quais são as, como, não sei muito como explicar, mas os ponteiros foi feito olhando quais são o range da biodiversidade, ou como é que se diz? Não sei como se diz, mas de ver onde tem a biodiversidade maior, onde tem a biodiversidade menor, e depois foi calibrado assim. Isso
para esse princípio, mas também depois tem uma diferença com outros princípios. Mas acho que no futuro, vendo como com outros estudos que utilizam essa metodologia de ver como se muda. Tem também mais dados sobre quem se pode ver se tem um trend mais positivo ou mais negativo. É, é, como é que se diz? Comparado com o que foi já medido, que foi muito pouco, mas se eu posso imaginar uma medição como instrumento de monitoramento, então poderia ser sim, mais preciso. Eu respondi a Obrigada. tua pergunta. Sim. Sim, estava curiosa, por exemplo, nas parcelas que identificaste mais biodiversidade, que outros princípios é que identificaste mais, por exemplo, nas parcelas que tinham uma maior biodiversidade? Uhum. Com isso tinha também as sinergias, que era as interações, também as interações entre as diferentes espécies no sistema, e para isso eu vi, juntos com o agricultor, eu vi quais são os estratos diferentes da roça que são ocupados para plantas. Então se tivesse só cacau, então seria só um extrato. Então, isso com certeza é relacionado também à diversificação econômica, porque tem mais produtos sobre que ter uma renda econômica. Isso com certeza agora, mas não sei de preciso. Alguma questão mais para a Letícia? Também para dizer que a tese da Letícia está disponível online. Então, quem quiser, nós depois vamos enviar também o link através do e-mail. Portanto, peço mesmo que quem quiser ter acesso ao tanto à gravação de hoje como à tese da Letícia, que escreva o seu e-mail aqui no chat, para ter a certeza que toda a gente tem acesso à tese. E talvez eu possa Tu tens um QR mostrar. Code, não é? As pessoas Sim, né? podem aceder. Sim, e se vocês quiserem agora, Exato. Portanto, cancelar. aqui tem acesso direto à tese da Letícia, Uhum. E lá se tem também quiserem. mais informações sobre os indicadores mais, assim, mais precisos. E Letícia, durante o teu estudo, notaste por parte dos agricultores algum princípio mais fundamental para eles, que fosse mesmo prioritário de investir? E isso foi na justiça, quando foi a fase do co-desenvolvimento dos indicadores. As pessoas falaram muito desse princípio de justiça, porque eu, cada vez nesse estado de de co-desenvolvimento, eu expliquei um pouco o que está para trás de cada princípio, qual é a definição do princípio, e com isso as pessoas, sim, se focaram muito nisso. Então, eu achei também interessante. E também algumas pessoas se focaram sobre o feito que é a comunidade toda que precisa ter algumas condições, por exemplo, o acesso à eletricidade, o acesso ao pronto-socorro, a acessibilidade ao pronto-socorro. E isso agora nesse estudo não foi incluído porque isso é mais no nível das famílias agricultoras e os sugerimentos das pessoas era mais ao nível da comunidade toda. Isso também seria uma opção de ter alguns indicadores pela comunidade toda. E isso acho que depende um pouco de algumas comunidades mais unidas, pode ter mais sentido que em outra, mas também o feito que as pessoas mencionaram que o princípio da justiça era tão importante, acho interessante já só assim.
também a questão da desigualdade de género, não é? Que estava bastante também presente. Uhum. E também nisso eu vi um pouco o feito que eu, sendo uma mulher suíça, quando eu perguntava sobre a igualdade de gênero, algumas pessoas me falavam, eu penso que o homem é mais importante da mulher, ponto. Eles falavam muito diretamente. Outras pessoas eu vi que eles falavam, pô, não, não, acho que tem uma igualdade na minha família, mas depois uma coisa que eu usei para avaliar era se tinha alguns contraste com algumas outras coisas que a gente falou não diretamente nessa pergunta, mas se tinha, sim, outras, sim, eu não sei muito bem, mas em outros momentos se as pessoas mostraram que de verdade não tem uma igualdade de gênero, também se eles afirmaram que tem isso. Uhum. E eu achei muito difícil para esse indicador. Quiserem também colocar alguma questão no chat, estejam à vontade. Se preferirem antes de abrir o microfone. Os resultados do estudo da Letícia foram expectáveis para vocês? Trouxe-vos alguma novidade? Estava alinhado com as expectativas? Temos aqui alguns investigadores, produtores de cacau também. Tens aqui muitas pessoas a congratular-te no chat. Obrigada. Pronto, eu acho que se não há mais nenhuma questão. Temos aqui uma Sim. questão da Filipa, boa. Força, Filipa. Olá, bom dia. Parabéns, Letícia, pelo trabalho. Eu achei super interessante. Eu, eu trabalhei o ano passado, nós ainda estamos a acabar o trabalho. Tivemos uma aluna também que fez a tese de mestrado dela nas roças de cacau. E a nossa ideia, e um pouco puxado, porque é um pouco do meu trabalho com pequenos mamíferos, nós tentámos ver qual era o impacto do rato na produção de cacau. Pronto, tem um bocadinho a ver, mas foi um bocado assim mais ecológico. E nós também perguntávamos às pessoas o que é que elas achavam que era o principal problema, e veio essa questão do roubo. E nós não tem muito o que fazer, nós não conseguimos, é uma coisa que não se consegue quantificar, Uhum. e achei super interessante a ideia da peça de teatro, muito, muito giro. Gostei muito de ver. Não Uhum. é uma forma de tocar as pessoas e de as fazer ver. E fiquei curiosa para perguntar se, de uma forma prática, o que é que podia ser feito a respeito, o que é que vocês, que ideia é que vocês têm sobre isso? Uhum. No, numa... Obrigada pela intervenção. Eu acho que eu li essa tese sobre os ratos. Eu achei também interessante. Mas no, como no sei, eu posso pensar como o ideal que poderia acontecer com esses indicadores seria que se os esforços para ter um pacto da agroecologia são feitos de verdade. Depois, esses indicadores são integrados no Pacto da Agroecologia e depois também tem investimentos para olhar que esses princípios todos sejam olhados quando avaliar a agroecologia, quando avaliar o bem-estar das pessoas que cultivam o cacau. E isso para mim seria, sim, com certeza tem que só precisa ter uma vontade e uma possibilidade de investição nisso, mas acho também interessante que com esse olhar alguns pontos emergem e se pode ver que como alguns pontos são de verdade importantes, como por exemplo agora sobre a concessão das terras, que muitas pessoas falaram, isso resolveria
na percepção dessas pessoas, resolveria muitos problemas. E também, se o bem-estar das pessoas é maior, com certeza os jovens têm um incentivo menor de sair da roça, que eu posso entender que agora os jovens não querem ter uma vida assim, muitos, como precisa de muita vontade. É, é isso. Acho que alguns pontos poderiam ser identificados para depois ter algumas melhorias nesses pontos precisos. É uma questão complexa, não é? É uma coisa toda. E Sim. perspectivas para a implementação do pacto? Existe algo concreto? Ainda não. Foi no 2021. Eu queria também falar, porque acho, falei um pouco disso com o Celso Garrido, mas depois não falamos mais sobre isso. Mas foi no 2021 que esse esforço para o pacto foi publicado. E depois disso, eu não sei se tive outros esforços, outras publicações, mas não tem nada de disponibilizado, então não estou com certeza. Mas seria bom também envolver essas pessoas que fizeram esse documento e ver se tem uma possibilidade de implementação. Obrigada, super interessante, parabéns pelo Muito trabalho. obrigada. Obrigada. Obrigada, Filipa. Uma última questão para a Letícia. Zélia, força. Olá, boa tarde. Meu nome é Zélia, eu trabalho agora na HBD no Príncipe, mas trabalhei durante muitos anos em Santo Tomé, com agricultores, produtores de cacau, em sistema agroflorestal. A maioria, aliás, a produção de cacau em Santo Tomé e Príncipe faz-se em sistema agroflorestal. Sendo um sistema agroflorestal, o cacau é só uma das culturas com que se obtém rendimento. A maioria dos agricultores, durante o resto do ano, consegue, por exemplo, tirar mais dinheiro provavelmente da bananeira. Não sei se, ou seja, na medição do rendimento dos agricultores, das dificuldades que têm na questão da segurança alimentar, foram consideradas as outras culturas que não são o cacau, ou o cacau foi a principal cultura a ser estudada na questão do rendimento e para a segurança alimentar dos agricultores? Obrigada pela pergunta. Não, foi uma pergunta mais geral. Se em alguns momentos dos anos, com certeza, eles falaram do feito que quando o cacau está baixo, então é a banana, é a fruta, ou é safu, quando tem a época do safu, que é vendido, mas com a venda desses produtos, não conseguem ter depois dinheiro suficiente para complementar a dieta. Com certeza, esses produtos são também utilizados pela como é que se diz? Self-sufficiency, pelo consumo próprio da família. Mas para o que não pode ser produzido, é muito de frequente isso é peixe. Eles falaram que quando o cacau está baixo, a renda com a venda dos outros produtos não é suficiente. Então, sim, foi muito mais qualitativo de sim, perguntas do que ter uma classificação das rendas precisa. Sim, pronto, porque com o trabalho com os agricultores, a mim parece-me que, por exemplo, o cacau, sim, durante o período em que tem cacau em goma, que recebem logo, por exemplo, na questão das cooperativas, que recebem logo o dinheiro da venda do cacau em goma ou da entrega do cacau em goma, mas isto é o que lhes dá dinheiro para o dia a dia. No entanto, depois, na maioria, aliás, com as cooperativas, nas outras empresas não, eles recebem o dinheiro, um bolo para o cacau em seco, que normalmente utilizam, por exemplo, para fazer alguns investimentos, seja na casa, seja para comprar um veículo, qualquer coisa, mas para melhoria da sua vida. No entanto, acho que há aqui uma componente que nunca é analisada, que é depois a poupança.
Um agricultor não é, o seu forte não é a poupança, o pensar o amanhã. Vive muito no dia a dia. E acho que este fator também deve ser considerado também no estudo. Ou seja, a iliteracia financeira dos agricultores deve ser algo que deve ser apoiado e deve ser estudado e deve-se formar as pessoas para que haja realmente uma maior consciência que é necessário guardar algum dinheiro para o futuro e para algumas das suas necessidades, que não acontece na maioria dos agricultores. Alguns estudos que foram feitos já pelo FIDA ou mesmo com as cooperativas, o cacau realmente 3 hectares de cacau, por exemplo, ou 2 hectares, não é suficiente para o rendimento de uma família. As famílias realmente têm que ser com as outras culturas em sistema agroflorestal para complementar o rendimento destes agricultores para que tenham realmente um rendimento mínimo ao longo de todo o ano. Então, pronto, há aqui vários fatores que é necessário na introdução de outras culturas, não só de cacau, mas de outras culturas de rendimento e também a organização de cadeias de valor para outros produtos, para que haja um mercado mais constante ao longo do ano, para que não dependam principalmente daquela cultura. Só uma coisinha, esqueceram-se da invasão dos animais nas terras. Muitos agricultores, por exemplo, não fazem matabala ou outras culturas alimentares porque dizem não só as pessoas, mas também os animais. Eu vou trabalhar, o animal vai entrar e vai-me destruir a plantação. E então é outra das componentes que deve estar dentro na monitorização deste trabalho e nos sistemas agroflorestais. Isso é incluído em um dos indicadores. Não falei disso, mas sim, também isso é um grande problema da invasão dos animais da terra. Mas muito obrigada. Eu acho também, porque em alguns estudos se fala que 3 hectares são suficientes, mas eu acho no contexto de São Tomé não tem uma infraestrutura para 3 hectares ser suficientes, porque é frequente que os agricultores me disseram, sim, tem muito mais produto, mas é tanto pesado levar esse produto até a comunidade. Depois, é tanto pesado levar esse produto até o mercado que é tanto pesado e também custa muito dinheiro, né? Levar o produto para algumas comunidades que são mais longe. Então, por isso, não tem a vontade de poder utilizar todos os produtos. Então, não sei sobre os 3 hectares, ou também sobre a alocação da terra, se é muito longe da casa da pessoa, com certeza influencia. Então, sim, pela concessão das terras, algumas vezes foi um pouco difícil para as pessoas. Parabéns, que eu vou ler melhor o trabalho e depois, se tiver assim algumas dúvidas, eu gostava também de poder trocar algumas impressões no futuro, Sim, tá bem? eu seria muito interessada. Tem a minha e-mail. Acho que sim, quando vamos compartilhar a apresentação, vai ter também a minha e-mail. Estou interessada para, sim, discutir. Okay, obrigada. Sim, sim. Obrigada. Obrigada, Zélia. Pronto, então acho que podemos dar como terminada a nossa sessão de hoje. Vamos partilhar a gravação da sessão, vamos partilhar a tese de mestrado da Letícia e vamos partilhar a apresentação também que a Letícia utilizou hoje. Obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada. E especialmente a ti, Letícia. Obrigada. Obrigada, Joana, também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.